Bom dia, irmão e irmã, na paz do Senhor. Começamos mais uma escola dominical. É, Hoje retornando aí de uma vitória, né? De, uma, de um livramento. Aí meu pai conseguiu fazer uma cirurgia, deu tudo certo. É, então, vamos hoje falar sobre interpretação da Bíblia. Tema um pouco mais complexo de todos, eu vejo, porque é a grande dificuldade entre diferentes, né? Entre diferentes segmentos cristãos ou segmentos religiosos, né? E aqui, como a gente tem um canal de misticismo, de tradição oral, o nosso foco sempre é uma busca mais profunda do texto. Não que nós deixamos o texto de lado. Não, a Bíblia é o principal fonte, né? Nossa aqui, né? E no possível literal, claro. Né? Não deve ir além do texto, ele não diz mais o que diz. Porém, o próprio texto ele tem é, estilos literários, né? Por exemplo, mitológico, alegórico, muitas vezes moral, parábolas, né? É, provérbios, tudo isso está na Bíblia, né? E nem tudo é literal. A própria Bíblia ela fala quando não é, né? Então nem tudo é literal, né? Uma serpente falando em Gênesis não é literal. O Leviatã parece que não é literal também. Várias situações ali elas falam de outras coisas, né? Principalmente espirituais, né? Quando se fala em prostituição, muitas vezes está se querendo falar em questões espirituais, a idolatria do povo que não respeitou o Senhor, né, como único Deus. É, mas vamos lá para as parábolas. Mateus 13:45. É, a pérola de grande valor, né? Alguns colocam outro título aqui. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim como encontrou uma pérola valiosíssima, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. É, Cristo, né? Parece que a grande pérola nossa é Jesus. Porque ele nos dá um grande valor, a grande riqueza, né? Da salvação mesmo, que é a salvação da nossa alma. Não é uma riqueza de metais que enferrujam, apodrecem, de ouro que se perde, né? E assim vai. Então, vamos para a parábola lá em Mateus 18:23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos, porém, não tendo o devedor como soldado de tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou dois seus conservos, que estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: "Pague-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor da prisão até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram, né, que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: "Servo perverso, perdoente de toda a tua dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti?" E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial, né, disse Jesus, vos fará. A cada um, se de todo o coração não perdoardes, cada um o seu irmão. Veja a importância do perdão aqui, irmãos. O amor ao próximo, né, que é a principal lei. É toda lei, amor a Deus e amor ao próximo. Né? Então, né, essa nova aliança colocou essa esperança nossa. Né? E o perdão do que? Do karma, né? O que a gente fez, a gente tem semeadura, a gente colhe, né? O que a gente semeou, a gente está colhendo o mal. Se a gente fez o mal, a gente colhe o mal.
E a nossa esperança aí é Cristo, né? Porque Cristo, ele nos liberta dessa dívida, né? Ele pagou todo o pecado na cruz, né? Então, essa situação aí nós devemos sempre refletir, né? E também ter ação, perdoar ao próximo, amar ao próximo. Não é simplesmente uma fé que eu aceitei Jesus e agora eu vou perseguir meus irmãos porque meus irmãos são gays, são comunistas, são não sei o quê. Não, tem que amar o próximo, amar o inimigo, inclusive, né? Então, veja a diferença, que é o que a Bíblia ensina e que é o que o povo acaba fazendo, né, na prática. Sobre interpretação bíblica, existem dois nomes complicados. Um é hermenêutica, né, e outro é exegese. São estudados em teologia. Hermenêutica se refere a Hermes, né, aquele deus Mercúrio que comunica os deuses com os homens, né? Tem asas nos pés, e isso se refere a planetas, constelações, astrologia e tudo mais. E exegese é interpretar, é o texto, né? Sair além do texto, né? Trazer o texto para fora, né? Então, esse trazer o texto para fora aí é outro modo de interpretar. Então, a hermenêutica e a exegese é muito importante na interpretação bíblica. Mas aquilo que eu falo já faz um bom tempo, né? Não precisa fazer isso do zero, já existe uma tradição oral, já existe muita interpretação, inclusive da igreja, né? O Papias, né? Ó, aqui tem um livro do Raul Branco, né? O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, que é um autor mais místico aí, de teosofia. Ele disse: a interpretação dos textos sagrados sempre foi considerada com reserva pela igreja. Temia-se com razão que a interpretação pudesse mostrar certas incoerências entre a doutrina oficial e a mensagem bíblica. Um exemplo dessa política foi o desaparecimento monumental da obra de Papias, bispo de Hierápolis, né, Ásia Menor, que escreveu aproximadamente 140 d.C. um livro em 5 volumes, cujo título é a Interpretação das Palavras do Senhor. Essa obra foi perdida, sendo conhecida apenas por alguns fragmentos relatados por Eusébio e Irineu. Outro capítulo fala: mas não somente o Novo Testamento, que foi escrito em parábolas e linguagem alegórica. Claro, não é um alegorismo muitas vezes que é citado em Agostinho, né, que ele faz uma alegoria lá do homem que teve a queda, que depois foi tentado por Satanás, que depois voltou para Cristo. Alegorismo é um pouco sair fora do texto já, né? Mas alegorias tem na Bíblia sim, e há uma linguagem alegórica. Então, por isso que é tão importante, por exemplo, ler lá Talmud, Zohar, Midrashes, as interpretações judaicas do Antigo Testamento, que eu até citei aqui nos meus livros, né? A Bíblia e Tradição Oral, ou na Face Oculta da Bíblia, e outros livros meus aí, né? Bíblia e Misticismo, Bíblia Esotérica, que eu falo assim, ó, a Bíblia ela já tem muita interpretação oficial, né? Desses sábios, né? Inspirados também, porque o Talmud é a Torá oral, é a Bíblia oral, né? O Mishnah, as Midrash também. Então, isso é importante, e a própria igreja também primitiva, né? O cristianismo primitivo tinha sua interpretação da Bíblia. E essa interpretação era também alegórica, por isso que nós vemos Lúcifer, nós vemos coisas que na Bíblia não está muito explicado, mas isso vem de uma tradição oral da igreja primitiva, né? A queda dos anjos e tudo mais. Então esses temas aí na Bíblia não está literalmente dito, né? Outra coisa importante é os apócrifos, né? A nível histórico, pode até não reconhecer que foram inspirados esses livros, mas para interpretar a parte histórica, geográfica, arqueológica, e mesmo em certas doutrinas, né, que estão ocultas na Bíblia, os textos apócrifos são importantes sim, principalmente Tomé, os livros mais conservadores ali, né? Então, Enoque, né? O livro de Enoque é muito bom sobre a queda dos anjos. Não, então, essas teorias, essas interpretações, essa interpretação da Bíblia, ela supera em muito o literal, né? Aqueles 4 níveis, né? O pardês, né? Literal, moral, alegórico e místico, são importantes porque... E as figuras de linguagem também, as estilos literários, né? Os estilos literários também tem mitológico, tem alegórico, tem provérbios, tem vários estilos literários, narrativas, cartas, né? As cartas de Paulo, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na interpretação da Bíblia. Não se pode dizer que tudo isso é literal, né? Não é literal. Tem um para fora, a própria exegese é para fora do texto, né? E ficar limitado só no texto também não é tão importante, porque o que existe dentro do texto? Existe a igreja, existe o cristão,
Existe o crente antes do texto, né? Então, esse cristão antes dos textos, que tinha só o Antigo Testamento no começo, por exemplo, os apóstolos, né? Ele tem que ser levado em conta, né? Esse que é o primitivo, o começo e o mais próximo de nosso Senhor Jesus, né? E não muito tempo depois, reescrituras, reinterpretações, né? Visões hoje apocalípticas, conspirações, vídeos malucos, né? E tudo mais. Isso já tem que ser deixado um pouco de lado, né? A gente tem que buscar o texto original, o grego, o hebraico, ver o que queria ser dito naquela cultura, naquele povo, né? Hospedaria, por exemplo, lá que nem Jesus, né? No nascimento, né? Era um quarto, né? Não era hospedaria. A hospedaria estava lotada. O que tinha era um quarto. Era uma casa, né? Uma casa com um quarto e a manjedoura, né? Então não tem nada, não é que nem um hotel. Hoje as pessoas podem ter uma ideia moderna de outra coisa. Então, ó, a interpretação da época. Vamos ver o contexto histórico daquela época. O que era Jesus? Né? Aquele momento que ele estava lá, né? E a Bíblia inteira é assim, né? Então tem que ser Jesus, a hora era chamado de rabi, hora de mestre, hora de professor, né? Você vê no grego tá assim, nas traduções só tá Jesus, o nosso Senhor, então tem que traduzir, né, conforme estava o texto original. Então a gente tem que ler, fazer essa leitura mais estudada ainda, a interpretação da Bíblia. E procurando, no meu caso, sempre o mais profundo místico, né? Porque o simplesmente literal, ele é difícil, assim, merece um ótimo estudo, uma ótima teologia, só que o que nosso Senhor Jesus queria ensinar era muito mais que isso, era o reino, né? Era a salvação, não, era da alma mesmo, né? Uma questão espiritual, não era simplesmente moral e nem literal, né? Não que não fosse também a nível de texto, a nível de, né, o primeiro ensinamento ali, mas é muito mais que isso. Tá bom, pessoal? Até a próxima Escola Dominical. Esteja com o nosso Senhor Yeshua, Jesus, com o Pai Eterno, Yahu, e com o Espírito Santo, Kadosh. Até a próxima Escola Dominical. Esteja com Deus.